Olá, pessoas! Vamos para uma terceira forma de adoecimento por neurose, né? Essa forma ela foi chamada por Freud de inibição do desenvolvimento. E o que seria essa inibição? Seria como um agravamento do adoecimento por exigências da realidade, que foi tratado no vídeo anterior, né? E nesse caso, a pessoa quer viver essa fase infantil, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a fase adulta, por exemplo, com a fase seguinte, né? E ela quer viver de uma forma assim, a sempre ter aquela realização baseado na fixação da libido na fase infantil. Ou seja, ela mantém esse infantilismo, por quê? Porque esse infantilismo acaba trazendo muito prazer. E ela quer se manter nesse comportamento, nessa ação, para que se viva de fato o infantil, aquilo que é do passado, né? Então, essa neurose ela acaba surgindo por conta do envelhecer, por conta do mudar, por conta de se olhar no espelho e se ver de forma diferente, por conta do perceber a mudança corporal, por exemplo. Então, há uma necessidade aí de se fixar nas libidos anteriores da infância, e esse fixar na libido anterior acaba fazendo com que a pessoa viva de forma infantilizada, né? Porque a libido, né, que é essa pulsão de vida que nos motiva a buscar coisas novas, buscar coisas diferentes, ela tende a mudar com o tempo. Nós vamos tendo novos desejos, novas formações de desejo, nós vamos descobrindo novas coisas, nós vamos tendo novos objetos, e quando a gente fala da inibição do desenvolvimento, é justamente para que essa evolução ela não ocorra. É uma força contrária para que se viva sempre nessa forma infantilizada de ser. Então, a pessoa ela vai ter o conflito que ocorre com a realidade. Assim como citado nas duas formas anteriores, nos dois vídeos anteriores, a pessoa ela vai ter esse conflito, porque a realidade é uma coisa, mas a libido está fixada em outra coisa. E muitas vezes ela não vai ter aquele objeto, não vai ter aquele desejo realizado nessa fase mais adulta. Então o que acontece? Esse conflito ele acontece, mas ele não tem força para lidar com essa pulsão, essa libido fixada na infância. Então a pessoa começa a ter esses confrontos internos, né? Sempre há essa percepção da realidade, mas porém na mente da pessoa, por conta da fixação da libido nas fases infantis, ela acaba sempre querendo viver daquela forma, né? Então há um esforço muito grande para superar essas fixações. Por outro lado, também há um esforço maior ainda para se manter nas fixações infantilizadas, né? Que também está ligado aí a inibir suas pulsões sexuais, seu desenvolvimento e seu crescimento, né? Então a gente tem que entender também que se não houvessem as neuroses, a pessoa poderia ter um comportamento infantilizado. Na maioria do tempo, ela iria sempre viver uma forma infantilizada, ou seja, ela sempre ia inibir esse desenvolvimento, inibir esse crescimento, e ela buscaria as suas pulsões baseadas na sua fase de criança, né, na sua fase infantil. Por quê? Porque naquele momento as pulsões, né, as libidos são fixadas, a pessoa tem aquele comportamento, e lógico, quando ela é criança, né, e ali é um prazer muito grande. Então, quando se inibe o desenvolvimento, na verdade, está se vivendo a mesma forma anterior, a mesma forma infantilizada, né? Nós vemos, por exemplo, a anorexia. A anorexia ela não é um sintoma, de fato, mas é um comportamento o qual traz vários sintomas. O emagrecimento, né, por conta da ingestão do alimento e depois regurgitar esse alimento, recusar esse alimento, provocar o vômito para que esse alimento não permaneça, é uma forma de inibir o seu próprio desenvolvimento. Claro, são só essas explicações? Não. Existem várias outras explicações que levam à anorexia. Eu estou trazendo apenas uma dela.
né? Uma delas, que é essa inibição do se desenvolver, essa inibição de ver o seu corpo crescendo e não querer que isso aconteça, essa pulsão que leva a pessoa a não querer crescer, a não querer ver as curvas do seu corpo, a querer permanecer em um comportamento mais infantilizado. Então, como que se trata, neste caso, da libido fixada na infância? Trata-se olhando para o eu, olhando para o próprio ser, olhando para o seu comportamento, olhando para a sua realidade. Lógico, com uma ajuda profissional, por si só é muito difícil entender que houve essa mudança da realidade, justamente porque a libido é muito mais forte. E o desejo de permanecer naquela libido é muito mais forte. Podemos citar aí até o medo de enfrentar a própria realidade para que se permaneça na libido, mas isso entra no tema do próximo vídeo, né? Então, no caso da anorexia, por exemplo, o tratamento se daria nessa percepção de quem você é, nessa percepção do seu próprio ser, para que você comece a confrontar, opa, realmente minha realidade é outra, meu momento é outro, e isso é mudado com o tempo, é mudado com tratamento, é mudado com terapia, né? E no caso das mulheres, por exemplo, no caso da anorexia, é aceitar que se tornou mulher. Há muitas adolescentes que acabam entrando na anorexia por conta dessa questão do pulsar sexual, inclusive, de que elas querem permanecer numa fase infantilizada. Há adolescentes que acabam retornando aí para uma fase mais edipiana, né? No caso das mulheres também chamada de complexo de Electra. Então há essa necessidade de inibir o seu próprio desenvolvimento, mas por confrontar com a realidade que não condiz com com aquela libido, né? Confrontando a realidade, acaba acontecendo aí esse conflito. E esse conflito vai desencadear uma anorexia, e essa anorexia, claro, vai trazer várias reações no corpo, como emagrecimento, como enfraquecimento. Né? Então é muito importante, falando de uma forma geral, que a gente olhe para a gente mesmo, que a gente entenda os nossos comportamentos, se a gente está de alguma forma tentando inibir o nosso próprio crescimento, isso acontece bastante, né? E aí sim, a gente buscar alternativas, buscar formas de tratamento para que a gente possa crescer, digo no sentido de entender a realidade, confrontar aquela realidade e aceitar que se está naquele momento. Né? Então, essa é a terceira forma de adoecer por conta de uma neurose, mas uma neurose que ela é necessária acontecer nesse caso para que a pessoa entenda que há uma realidade e que o comportamento da pessoa, o comportamento psíquico, a busca da libido não está, nesse caso, de acordo com essa realidade. E, e é sempre importante a gente estar com um acompanhamento profissional, fazer uma terapia para que a gente possa melhorar esse comportamento, para que a gente possa confrontar essas questões. Essa é a dica de hoje. Né? E quando não se quer crescer, não é mesmo? Um abraço e até a próxima.